Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Marcelo e dando continuidade ao nosso trabalho, hoje a gente vai apresentar mais um vídeo de resolução de questões do assunto língua portuguesa, da disciplina língua portuguesa. O vídeo anterior a gente falou sobre semântica, uma parte de semântica. O que é semântica? A gente distribuiu... semântica é classificado em vários assuntos, é dividido em vários assuntos: parônimo, homônimo, simônimo, sinônimo, antônimo, e por aí vai, né? Polissemia. Então, no vídeo anterior, a gente fez resolução de 10 questões sobre esse assunto. Agora a gente vai falar sobre denotação e conotação, seguindo exatamente a regra do edital do concurso de soldado que foi realizado em 2014. Né? Como eu sempre falo, a gente não sabe quais são as disciplinas que vão vir para o próximo concurso, então a gente toma como referência o último concurso que foi realizado, foi em 2014. Se tiver alguma alteração, essa alteração ela vai acontecer para todo mundo, então não vai haver prejuízo. Então, por conta disso, eu não recomendo estudar outro assunto, tá? Enquanto não sair o edital. Enquanto isso, estude o que está previsto, tá? Com base no último edital. Então, o que a gente vai fazer é isso: estudar aqui denotação. Eu já abri aqui o edital de língua portuguesa. Então, vamos hoje falar sobre denotação e conotação, né? O sentido literal, o sentido real e o sentido figurado, tá bom? Somente sobre esse assunto. Na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, existe um link de um outro vídeo para que eu recomendo que você assista. Nesse vídeo você vai ter algumas orientações de como fazer para estudar somente por questões. Então, como eu venho falando, existe várias formas de estudar. Uma delas é o estudo por questões. Então, se você quiser entender como é que funciona o estudo por questões, aqui na descrição desse vídeo, e todos os vídeos que eu apresentar aqui como resolução de questão, vai ter esse link para que você possa ir entender como é que funciona. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como estudar por questões, como atingir uma determinada nota que você quer, como gravar o assunto especificamente, você vai ver isso num outro vídeo, tá? Mas é importante assistir esse vídeo, porque esse e os outros vídeos de resolução de questão, porque o próximo é um complemento. Na verdade, não é um complemento, ele é um passo a mais para você entender como é que funciona esse estudo, tá? Então, depois que você assistir esse vídeo, você assiste lá aquele outro, e se você tiver dúvidas, eu preciso que você deixe suas dúvidas nos comentários do outro vídeo, para que eu possa esclarecer você por lá mesmo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Na descrição do vídeo, além do link do vídeo, que vai te dar o passo a passo para você estudar por questões, tem um link também do edital. Então, eu recomendo que você acompanhe o edital, tá? Então, a gente vai falar sobre esse assunto aí que é denotação e conotação. Então, como eu falei da outra vez, uma breve explicação: o que é conotação, o que é denotação. Então, é uma coisa que é cobrada e muitas das vezes o candidato se confunde. Como eu falei no assunto anterior, semântica, a forma de você tirar uma boa nota em semântica é uma boa leitura. Então, ler jornais, ler livros, ler aí os livros indicados pelos professores, e assim você vai enriquecer seu vocabulário, tá? E o assunto agora também de denotação e conotação, eu indico também que você leia livros, tá? E aí faça essa avaliação do que é do sentido real e do sentido figurado, tá bom? Em breves palavras, o que é denotação? Denotação é o sentido real da palavra, é o sentido exato do que ela quer dizer. Por exemplo, livro. Eu tenho um livro. Eu tenho um livro, é uma expressão, é uma frase, é uma palavra, né? O livro é uma palavra, que ele representa por si só um livro. Agora, a conotação ele já leva um sentido figurado. Por exemplo, João tem um coração de pedra. Ninguém tem coração de pedra. O coração, o sentido real dele, o sentido denotativo dele, coração é um órgão. Mas no sentido figurado, o sentido conotativo, coração de pedra. Então, toda vez que você vê uma expressão que passa, uma frase que passa um sentido que não é uma realidade, ele tem um sentido conotativo. Então, só para você entender
como é que funciona e a gente vai agora para a nossa resolução de questões aqui. Então vamos lá para a questão propriamente dita. A gente vai falar aqui sobre a questão da VUNESP de 2019, Prefeitura de Itapevi, São Paulo, técnico em farmácia. Como é que a gente escolheu essas questões para poder fazer esses vídeos, para fazer essas resoluções de questões? A gente utilizou aí as bancas que sempre estão com a prática de fazer concursos para nível médio, em especial para concurso público. Então, a VUNESP, Instituto AOCP, IBAD, deixa eu ver o que mais, Universidade Federal do Paraná e Instituto e Exatos também, que já fez concurso aqui no Rio de Janeiro e já fez concurso no Paraná, já fez concurso também no Espírito Santo, tá? Então, as questões são do nível fácil e muito fácil, e a gente com o tempo vai acrescentando dificuldade aí. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o sentido denotativo, o sentido conotativo, que são questões que caem na prova, né? Então vamos lá. VUNESP 2019, Prefeitura de Itapevi, técnico em farmácia. Assinale a alternativa em que há emprego de palavra ou expressão em sentido figurado. Então, o que a gente quer aqui? Sentido figurado, ou seja, aquele sentido que não é real. É o sentido conotativo, de conto de fadas, né? Sentido denotativo é aquele sentido real que vem do dicionário, ou seja, aquela palavra que você encontra o significado no dicionário. Então, vamos lá. Letra A. Dona Morgadinha não podia ver uma coisa fora do lugar. Então, Dona Morgadinha é uma senhora do texto propriamente dito, não podia ver uma coisa fora do lugar. Sentido real, sentido normal aqui, não tem nada figurado, né? Letra B, Dona Morgadinha, então vamos botar aqui, sentido, vamos mudar de sentido denotativo. Deixa eu mudar aqui o tamanho aqui do pincel. Sentido denotativo, ou seja, que é real. Dona Morgadinha era uma alma simples. Uma alma simples. Uma pessoa não pode ser uma alma. Então, quando ela diz que é uma alma simples, em princípio, esse é uma expressão com sentido figurado. Então, vamos botar aqui, conotativo ou sentido figurado. Letra C. Achava que jornal sujava os dedos e livro juntava mofo e bichos. É uma expressão normal, de fato, jornal suja o dedo e livro junta mofo e bichos, certo? Então, sentido denotativo ou sentido real. Letra D. Ali dentro, só ele podia limpar e nunca limpava. Sentido real também, não vê que não tem nada demais aqui. Uma vez chegara a tirar uma meia e jogar em cima da lâmpada. Também tem um sentido real, não tem nada demais. Então, a única expressão, a única alternativa que tem o sentido conotativo, ou seja, que não é real, é Dona Morgadinha era uma alma simples. Então, resolução aqui, letra B. Então, você vê aqui que não tem muito mistério, não. Lembro, são questões fáceis. Fáceis e super fáceis. Depois a gente vem para as questões mais difíceis aí. Tá em outro vídeo, de repente. Então, vamos lá. Questão número 2 da VUNESP 2018, Câmara de Nova Odessa, São Paulo, assistente administrativo. Assinale a alternativa em que o termo destacado está empregado em sentido figurado. Então ele quer saber o termo destacado. O termo destacado é que está em caixa alta. Vamos lá. Letra A. Por falta de bom senso, porém, grupos ideologicamente tão díspares. Díspares significa que que não são comuns, que são diferentes. Então, até aqui tudo bem. Letra B. Uma criança com pólio e as mortes por sarampo se tornaram uma raridade. Pólio é uma doença, mortes por sarampo é outra. Até aí tudo bem. Parece que é uma campanha, né? Os textos parecem que é uma campanha. Letra C. A ciência, ao desenvolver imunizantes,
mudou essa história. Nesse sentido aqui, aparentemente parece que ser uma vacina. Vacina pode ser que seja um imunizante também, não possui nenhum sentido figurado. Tudo até o momento, sentido denotativo, ou seja, sentido real. Extinguimos a varíola e reduzimos drasticamente os óbitos por doenças infecciosas. Quando fala que reduziu drasticamente, ou seja, que reduziu a quase zero, vamos botar assim. Então, não possui um sentido figurado por enquanto, tá? A gente vai lendo tudo e depois a gente vê qual é que realmente se enquadra dentro do conceito. Letra E. Algumas décadas com um razoável arsenal de vacina. Olha só. Arsenal de vacinas. Arsenal tem sentido... O sentido real de arsenal, se você buscar no dicionário, ele remonta à guerra, a armas, né? Então aqui ele fala arsenal de vacinas. Possui um sentido figurado, sim, porque arsenal vem de armas. Então, nesse caso aqui, possui um sentido figurado. Algumas décadas com razoável arsenal de vacina, tá? Então ele quer dizer que seria um monte de vacina, muitas vacinas, né? Então, letra D possui um sentido... Letra E possui um sentido figurado aqui. Ok? Bom, vamos analisar mais uma. Questão número 3. VUNESP, 2019, Prefeitura de Valinho, São Paulo, Auxiliar de Saúde bucal. Assinale a alternativa em que a expressão empregada em sentido figurado. Nesse caso, a expressão seria o termo todo, né? Expressão, o termo todo. Palavra seria só uma palavra destacada, como foi na anterior. Letra A. Do primeiro celular a gente nunca esquece. Então, observe. É um sentido real. Quando você ganha um iPhone, não sei, pica da galáxia, você vai dizer, pô, nunca vou esquecer, porque é meu primeiro iPhone. Ou meu primeiro S20, né, se for um Android. Então, é um sentido normal, sentido real da coisa ou sentido denotativo. Letra B. Não se respeitam mais hospitais, clínicas, elevadores e lojas. Também, em princípio, parece que é o sentido real ou o sentido denotativo. O sentido próprio, né? Tem o sentido figurado. Sentido figurado é a mesma coisa que sentido conotativo. Tá? Sentido real é a mesma coisa que sentido próprio ou sentido denotativo. Letra C. Atualmente estamos com o que há de mais moderno. Tudo bem. Sentido denotativo, sentido real. Não é difícil de entender esse vínculo que criamos de interação em torno da escrita. Tá. Entendo que seja real também. Letra E. O mundo virtual está engolindo o mundo real nas lojas e bancos. Olha aqui. O mundo virtual está engolindo. Aonde que você pode entender que o mundo vai engolir? Quem engole é alguém que engole alguma coisa. O mundo não pode engolir. Então ele passa aqui a ser um sentido figurado, um sentido conotativo, um sentido de conto, de fadas. Entendeu? Como é que funciona? Então, questão aqui, a alternativa à letra E. Então vamos lá para a questão número 4. Essa é bem legal porque tem uma figurinha aqui. E diz assim, VUNESP, número 4, questão número 4, 2019, Prefeitura de Arujá, São Paulo, escriturário, oficial administrativo. Leia os quadrinhos para responder a questão a seguir. Então aparece um quadrinho que diz assim, no país dos homens de neve, é o texto, né? É o título. Aí um bonequinho fala, comi uma feijoada, o outro, você é louco? Diz, comi uma feijoada, o outro, você é louco? Argue, queimação no estômago. Então vamos lá agora. A pergunta é, leia os quadrinhos para responder as questões a seguir. Vamos ver a questão. Vou botar aqui. Contribuindo para o efeito de humor dos quadrinhos, o vocábulo que está empregado com dois sentidos, um próprio
Um próprio e outro figurado. O próprio é o sentido real, denotativo. Figurado é o sentido conotativo, é o sentido irreal, tá? Então vamos dar uma olhadinha de novo lá. Vamos aqui. No País dos Homens de Neve é o título. Comi uma feijoada. Tem alguma coisa que não seja real? Real. Quer dizer, que não seja real? Não, é real. Comi uma feijoada. Então a expressão comi uma feijoada significa que comeu uma feijoada. Você é louco também é uma expressão normal. Argue também é uma interjeição, né, de que está com ardência no estômago, aparentemente. E o outro falou assim, queimação no estômago. Essa questão, essa expressão queimação no estômago, vamos dar uma olhada aqui agora no texto. Porque olha só, o que queima? O que queima é fogo. Você pode queimar o estômago. Quando a gente tem essa sensação de queimação no estômago, que é azia e aquelas coisas todas lá dos ácidos, a gente tem a sensação de queimação. E na verdade não é queimação, né? Então o sentido figurado aqui é a queimação. Então vamos ver a pergunta. Contribuindo para o efeito de humor dos quadrinhos, o vocábulo que está empregado com dois sentidos, um próprio e um figurado, seria queimação. Por que queimação? Porque olha só, se a gente avaliar aqui cada palavra, por exemplo, país, vamos dar uma olhada aqui. No País dos Homens de Neve. País é um sentido real somente. Não tem um sentido real e um sentido figurado. Neve. Homens de neve. Homem de neve pode ser aquele boneco de neve que tem um sentido real. Ok, tudo bem. Mas pode levar também um sentido figurado. Pode confundir, tá? Mas não é o caso aqui não. Feijoada, porque o exemplo aqui a gente vê que de fato temos, nós vemos aqui que de fato temos um boneco, são bonecos de neve, então o sentido é real. Feijoada. Comi uma feijoada. Não tem um sentido figurado também. O que o texto quer é que tenha dois sentidos, figurado e real. Louco. Cadê? Você é louco. Também é a mesma coisa. Então o que sobra aqui para nós é queimação no estômago, porque tem um sentido figurado, de queimação, como se o fogo estivesse queimando o estômago, e o sentido real, que queima mesmo, de fato queima, né? Por conta dos ácidos. Então, a alternativa correta é letra E, queimação. Ok? Então, vamos agora para a quinta questão. Uma questão da IBAD, de 2016, SEDUC, Secretaria de Educação de Rondônia, professor classe C, séries iniciais. A conotação vem de contos. Conotação vem de contos. Vou botar aqui. Contos, ok? Se é contos, sentido não é real. Tá? A conotação responde pelo efeito de sentido causado pela possível associação entre uma palavra e uma experiência cultural que matiza sua significação. Um exemplo de linguagem conotativa está na alternativa. Então ele quer saber qual é a alternativa que possui conotação, ou seja, que não tem sentido real. Vamos lá. Teremos saudades do matão, do luar do sertão. Letra B. O apagão poderá nos trazer alguma luz. Vamos dormir melhor. Em noites estreladas, pensaremos. Lembraremos-nos dos discos de 78 RPM. Observe que a gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade para a gente poder... As primeiras a gente foi respondendo de cara. Essa aqui a gente já tem que pensar um pouquinho. Então vamos lá de novo. Teremos saudades do matão, do luar do sertão. Então aqui ele está dizendo que tem saudade do matão.
é um texto que é uma expressão que é retirada, né, de algum texto, que eu não coloquei aqui, também não faz muita diferença. Então, em princípio, vamos deixar em aberto. O apagão poderá nos trazer alguma luz. Se a gente observar essa expressão, apagão poderá nos trazer alguma luz, a gente está vivendo um momento bem delicado, que é da Covid, nós estamos em quarentena. Então vamos imaginar o seguinte, esse momento de estresse, de caos, pode nos trazer uma luz. Eu penso dessa forma. Imagina o seguinte, que você, às vezes, no momento de dificuldade, você aparece outras oportunidades. Então pode ser que o apagão, ou seja, a dificuldade, pode trazer alguma luz, pode trazer alguma solução. Então pode ser, vamos analisar tudo, pode ser que tenha um sentido figurado aqui. Então vamos botar aqui uma interrogação. Vamos dormir melhor. Sentido real. Em noites estreladas pensaremos. Real. É o sentido real das coisas mesmo. Lembraremos dos discos de 78 RPM, rotações por minuto, real. Então sobram duas, a letra A e a letra B. Vamos nos focar nela agora. Teremos saudades do matão, do luar do sertão. Aqui ele diz, teremos saudade do matão. Vamos imaginar que matão seja... Se a gente pensar que matão é uma pessoa, não é porque a letra, a palavra é uma palavra simples, né? Não é uma palavra própria. Então, porque poderia pensar que matão fosse alguém, né? Então, matão. Seria matão, mato mesmo. Então, teria saudade do matão. Do lar do sertão. Entendo eu que seja uma roça. Teremos saudades da roça. Então, eu entendo que seja o sentido real mesmo. E agora, o apagão poderá nos trazer alguma luz. Se a gente entender, vamos tentar fazer um outro exemplo. O apagão pode ser que muitas vezes, eu entendo que quer dizer que no momento de dificuldade as soluções aparecem. Então, na minha visão, letra B é a alternativa correta. Ok? Então você vê que aqui a gente teve que avaliar. É dessa forma que vocês avaliam esse tipo de questão. Então, gabarito aqui, letra B. Vamos avaliar agora a questão número 6 da Exatos de 2016. Seron, Rondônia, suporte administrativo. Assinar a alternativa em que não haja linguagem figurada. Então, ele quer aqui o sentido real. Ele quer o sentido real, o sentido denotativo. Ok? É o sentido próprio, a linguagem própria. Beleza? Então, vamos lá. O relojoeiro é o único sujeito que consegue desenguiçar o tempo. Vamos lá, vamos botar uma interrogaçãozinha aqui. Gerou uma confusãozinha. Os ponteiros do relógio são a bússola do homem civilizado. Eu já me confundi. Não me confundi. Eu estava pensando uma coisa, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então ele quer que não, vamos marcar aqui com azul, não haja. Eu já estava me confundindo. Então aqui é sentido figurado. Desenguiçar. Como é que ele vai desenguiçar alguma coisa? Sentido figurado. Então a gente quer o sentido real. Eu já estava me confundindo. Vocês têm que prestar atenção nisso também, tá vendo? Eu errei aqui. Os ponteiros do relógio são a bússola do homem civilizado. Então, sentido figurado também. Vamos botar aqui. Sentido figurado também. Os números estariam ali, nos mesmos lugares, e voltariam a funcionar normalmente no dia seguinte. Também é sentido figurado. Letra D. Ninguém imitou o meu gesto e minha situação piorou. Ninguém imitou o meu gesto e minha situação piorou. Letra D. Ele passa o sentido real. Se vocês observarem as outras expressões, as outras alternativas, são 4 alternativas no caso do exato, são 4 alternativas, ele dá sempre um sentido figurado a alguma coisa. Então, a letra correta aqui é a letra D. A letra C também gera uma certa confusão, né? Mas é a letra D mesmo. Questão número 7, a OCP, Instituto OCP, é a mesma banca da Polícia Civil, já foi banca também da Polícia Militar do Espírito Santo, então a OCP 2012.
BRDE, assistente administrativo. A frase, os professores jogaram a toalha, do primeiro parágrafo, apresenta uma expressão empregada. Apresenta uma expressão empregada em sentido próprio, metafórico, metonicamente, sentido próprio. Vamos lá. Em sentido próprio, os professores jogaram toalha. Se a gente analisar a expressão, os professores jogaram a toalha, quer dizer o seguinte, que eles se cansaram. Olha, estou jogando a toalha, eu cansei. Agora, você pode levar para um outro sentido. Ele pode ter um sentido real, mas pode também ter um sentido conotativo, um sentido denotativo, que é o sentido propriamente dito, o sentido real da palavra, ou sentido próprio, ou o sentido conotativo, sentido figurado, né? Sentido irreal. Quando você pega, fulano de tal jogou a toalha, está jogando a toalha, certo? Mas aqui ele pode estar dizendo também, os professores jogaram a toalha no sentido de desistir. Então tem duplo sentido aqui, sentido próprio e sentido figurado. Vamos avaliar aqui. Em sentido próprio, isso significa que na luta contra a preguiça dos alunos, eles desistiram de uma tarefa. Então, quando eu falei aqui que eles jogaram toalha e desistiram, e não tem sentido próprio, é sentido figurado. Então, aqui é sentido figurado. Essa questão está errada. Metaforicamente. Metaforicamente, sentido conotativo, né, de metáfora. Significa que os professores desistiram de transmitir entusiasmo. Perfeito. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Letra B, por enquanto. Metonimicamente, significa que no ringue da luta entre alunos e professores, eles desistiram de lutar. A metonicamente, diferente de sentido próprio, diferente de metaforicamente, ele significa que dentro de uma expressão, ele possui, está fora de contexto, o que não é o caso aqui, né? Metonicamente, isso significa que no ringue da luta entre alunos e professores, eles desistiram de lutar. Não possui o sentido de metônica, ou seja, não está fora do contexto. O sentido aqui é o sentido figurado. Em sentido próprio, indica pontualmente a angústia dos professores frente ao descaso dos alunos. Não quer dizer que seja angústia, é desistência mesmo. Em sentido próprio, indica que os professores não conseguiram entusiasmar os alunos na leitura. Então, na verdade, quando diz aqui, os professores jogaram a toalha, a expressão jogaram a toalha tem dois sentidos. O sentido próprio, ou seja, o sentido real. Mas para ser real, ele teria que dizer que jogaram a toalha propriamente dito. Próprio. Teria que dizer que aqui nas expressões que jogaram a toalha. Os professores chegaram do banho e jogaram a toalha. Aí seria no sentido próprio. A metonímia aqui significa que está fora de contexto. Não é o caso. Não está fora de contexto. Está dentro do contexto. Então, a gente descarta. O único que se enquadra aqui é a letra B. Metaforicamente, ou seja, no sentido figurado, significa que os professores desistiram de transmitir o entusiasmo. Então, vocês precisam saber esses conceitos também, de metomínia, sentido próprio, que é o sentido denotativo, metaforicamente, que é o sentido figurado, o sentido conotativo. Tá? É importante aí. Então, letra B aqui é o gabarito. Vamos agora para a questão número 8, da VUNESP 2014, Polícia Militar de São Paulo. Uma expressão que apresenta sentido figurado no contexto está destacada em. Então, observe que tem sempre uma palavra destacada aqui, uma expressão. Letra A. Não tenho filhas, nem sobrinhas, nem ninguém próximo que use esse tipo de moda. Esse tipo de moda é a roupa. Então, expressão normal. Esse tipo de moda aqui, roupa. Letra B. Alguém
Alguém em algum beco escuro da internet acha que os seguintes itens têm a ver comigo. Internet não tem beco, a não ser web, dark web, né? Mas não é o caso aqui. Então, internet, em princípio, é um sentido figurado. Em princípio, sentido figurado. Princípio. Vamos analisar os outros. Letra C, saias curtas. Certo, saias curtas, saias curtas. Agora vamos continuar aqui, porque olha só, calça justa. Calça justa tem o sentido figurado, tem o sentido real, que é calça justa mesmo, e sentido figurado também, tá? Tipo, a pessoa tá numa situação um pouco delicada. Então vamos lá. Saias curtas, camisetas bem cavadas, chapéus. Então, no contexto em geral, saias curtas, tá tudo ok, é o sentido real. Letra D. Conheça a marca de roupa preferida de Kristen Stewart. A jovem e bela atriz da série Crepúsculo. Uma jovem e bela atriz, tudo bem, normal. Mais do que ser apenas um anúncio, o tal link trazia escondido um dispositivo. Tudo bem. Então, na minha opinião, letra B, beco escuro da internet. Beco escuro da internet. Internet não tem beco, muito menos escuro. Então, sentido figurado. Letra B. Vamos avaliar aqui agora questão número 9 da VUNESP 2015, Polícia Militar de São Paulo, soldado da Polícia Militar. Né? Leia o texto para responder a questão. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso é importante não acumular água em latas, pneus velhos, vasos de plantas, caixa d'água, entre outros. Lembre-se, a prevenção é a única arma contra a doença. Um termo empregado com sentido figurado, ou seja, sentido conotativo, é um sentido não real, vamos lá, acúmulo. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo. Acúmulo no sentido normal. Transmissor. Locais propícios para a criação do mosquito transmissor. Ok, normal, sentido real. Arma. Para isso é importante não acumular água em latas, pneus velhos, vasos de plantas, caixa d'água, entre outros. Lembre-se, a prevenção é a única arma. Okay. Então não quer dizer que o que é a arma? É a prevenção. A prevenção é a única arma. Então, dando sentido de cuidado, né? Da única forma de combater essa doença. Então, é um sentido figurado aqui. Arma. Sentido figurado. Arma. Sentido figurado. Ou sentido conotativo. Prevenção. Sentido normal. E doença. Ok. Então, nosso gabarito, letra C. Número 10, VUNESP 2011, Polícia Militar de São Paulo também. Considere os trechos em destaque. 1. Ou seja, com um saldo de 1 milhão de homens prontos para o abate. Homens prontos para o abate. 2. Mais propícios do que outros para que as mulheres encontrem seu par no baralho. Encontre seu par no baralho. 3. Em alguns estados, há tantos homens quanto mulheres. Até aqui o único que está sentido real é esse aqui. Apresenta linguagem figurada. Então vamos lá, vamos avaliar de novo aqui. O que ele quer é linguagem figurada, ou seja, linguagem conotativa, linguagem irreal. Com 1 milhão de homens prontos para o abate. É como se fosse o gado para o abate. Então tem um sentido figurado aqui no número 1. Sentido figurado. 2. Mais propícios do que outros para que as mulheres encontrem seu par para o baralho. Se ele tivesse dito somente seu par, aí tudo bem. Mas no caso aqui, dá um duplo sentido. Pode ser seu par para o baralho na hora de jogar, mas seu par também. Então, tem um sentido
figurado também. Na minha opinião, o único que não tem sentido figurado, há tantos homens quanto mulheres, tem um sentido normal. Então, número 1, número 2, seria a letra C, o gabarito. Tem um sentido figurado aqui. Número 11, VUNESP 2010, Polícia Militar de São Paulo também. Título do texto: A Bomba Relógio dos Lixões. Sobre o título do texto, afirma-se que está elaborado em linguagem figurada, reportando-se perigo. Tá ok. Entendo que está verdadeiro. Vou botar aqui. Verdadeiro. 2. Apresenta uma questão cujo enfoque do texto é a cidade do Rio de Janeiro. Não fala nada do Rio de Janeiro, não. Apresenta uma questão cujos índices dispensam a atenção mais urgente das autoridades. A bomba relógio dos lixões. Aqui ele não diz nada, não reporta-se nada a atenção urgente das autoridades. Eu entraria aqui na letra A, apenas o número 1, sentido figurado, ou seja, quando a bomba relógio dos lixões, ele dá um sentido realmente de perigo. VUNESP, questão número 12, VUNESP, 2014, Polícia Militar de São Paulo também. Assinale a alternativa cuja frase possui palavra ou expressão empregada com sentido figurado. Eles gostam do sentido figurado, né? Letra A. Uma das situações que acabo de citar pode ser ilustrada por semáforos. Sim, depende, né? Vamos ver. O desrespeito ao significado desses signos não decorre do analfabetismo. Os brasileiros provamos 1 bilhão de vezes por minuto que este país não deu certo. Os alunos da primeira turma de estudos linguísticos de uma das mais importantes universidades do país. Nossa dificuldade de contexto é inegável e não escolhe classe social. Vamos lá, um pouquinho difícil, vê que eu fui acrescentando um pouquinho de dificuldade. Nossa dificuldade, então a questão ela quer o sentido figurado, o sentido que não, o sentido irreal, o sentido conotativo, né? Nossa dificuldade de contexto é inegável e não escolhe classe social. Então aqui é o sentido real, está fora. Os alunos da primeira turma de estudos linguísticos de uma das mais importantes universidades do país, também sentido real. Os brasileiros provamos, quando fala os brasileiros provamos, nós provamos, né? 1 bilhão de vezes por minuto que esse país não deu certo. Provamos, a gente provar, a gente paladar. Então ele tem um sentido real. Só que aqui, ó, ele não fala de comida, não fala de nada. Então ele tem um sentido figurado. Tem um sentido figurado. Mas também pode ter sentido real, que é de provar, né? Vamos lá. O desrespeito ao significado desses signos não decorre do analfabetismo. Então ele está falando normal. Quando ele fala signo, seria não um signo propriamente dito, né? E sim sinais. Então está fora também. Uma das situações que acabo de citar pode ser ilustrada por semáforos. Semáforo, sinal de trânsito. Então, sentido figurado, letra C. Porque ele fala aqui em sentido figurado e sentido real também. Em sentido real também. Então, é o único que se enquadra na minha visão. É um pouco complicado, né? Mas ele aqui seria o único que tem sentido, duplo sentido pelo menos. O sentido literal, o sentido real e o sentido conotativo. Letra C. Então é isso. Eu quis passar para vocês o sentido denotativo e o sentido conotativo. Denotativo é aquilo que é real, o sentido próprio, e sentido conotativo é o sentido figurado, que não é real. Tá? Na descrição desse vídeo tem um outro vídeo que ele está oculto. Então lá eu ensino como você faz para estudar por questões.
Então nós usamos aqui um assunto através dessas questões. Então você vai entender se você tem dificuldade ou não para fazer essas questões. E se você tiver dificuldade, nesse vídeo eu explico o que tem que ser feito. Se você não tiver dificuldade, eu explico também qual é o próximo passo que você tem que tomar, para você entender melhor aí a evolução dos seus estudos, como fazer para ir para o próximo passo. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer mais questões comentadas sobre português, seguindo lá rigorosamente o que está no edital. Se você quiser passar no próximo concurso, siga aí as nossas orientações, vai na descrição do vídeo, assiste o vídeo. Se você tiver dúvida, deixa dúvidas sobre isso lá, sobre como estudar por questões lá na descrição do outro vídeo, que eu vou orientar, vou tirar as dúvidas por lá mesmo. Então é isso aí, um grande abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixa aqui os seus comentários, se você gostou, se essa iniciativa é boa ou se não é. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.